O título intercontinental serve como um dos títulos mais importantes da história da WWE. E todo mundo sabe sobre o impacto de ganhar um cinturão mundial, mas nem todo lutador tem essa oportunidade facilmente. Nomes como Bret Hart, Steve Austin e Triple H e dezenas de outros nomes tiveram que se tornar Intercontinental Champion antes que pudesse ganhar um push no evento principal. Os talentos esperam mostrar muitas qualidades de alto nível durante um reinado com um título mid-card. E o carisma, sim, é algo muito importante para um campeão. Infelizmente, nem todo lutador conseguia aproveitar isso facilmente na frente da multidão. Então, galera, hoje eu vou mostrar para vocês aqui lutadores que não tinham nenhum carisma como campeões intercontinentais. Mas antes da gente seguir para o nosso vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Rocky Maivia. The Rock teve um começo terrível na WWE como Rocky Maivia, interpretando um personagem babyface muito fraco. Rocky começou sem muita experiência e teve dificuldades para ter os fãs do lado dele, apesar de receber um push e ganhar o título intercontinental. Então foi esse momento que os fãs se voltaram contra Rocky Maivia por uma rara ocasião em que um babyface foi vaiado na época. Rocky Maivia então virou um heel para se tornar The Rock e começou a encontrar a sua personalidade para se tornar o talento mais carismático da história da luta livre. Curtis Axel. A WWE na época fez um grande movimento em favor de Paul Heyman, apresentando o próximo Paul Heyman Guy, depois que CM Punk e Brock Lesnar popularizaram esse termo. E foi então que os fãs ficaram relativamente surpresos em ver Curtis Axel sair da posição de jobber para uma posição mais elevada do card, e assim se tornar o novo Paul Heyman Guy. E foi então que Curtis Axel venceu o título intercontinental no Dia dos Pais como uma homenagem legal ao seu falecido pai, Mr. Perfect, já que Mr. Perfect foi um dos lutadores que ajudou a tornar o título intercontinental tão popular. Porém, infelizmente, Paul Heyman não conseguiu fazer com que os fãs investissem totalmente em Curtis Axel. Isso acabou levando ao fracasso do seu reinado sem mostrar nenhum tipo de carisma em seu único grande push que ele acabou recebendo na empresa. Ezekiel Jackson. Vários lutadores receberam push sobre a supervisão de Vince McMahon por eles serem caras gigantescos e terem uma presença intimidadora. E foi então que Ezekiel Jackson entrou para essa lista quando ele recebeu um push do nada e conquistou o título intercontinental. E esse lutador era o tipo de lutador que não tinha nenhuma personalidade e habilidades mínimas no ringue. E isso acabou com que ele fosse ainda mais exposto para os fãs, o que não foi uma boa coisa. E todo mundo sabe que nos dias atuais os fãs exigem que o lutador precisa ser o mais completo possível, e Ezekiel Jackson não era nenhuma dessas coisas. Foi então que Ezekiel Jackson foi um campeão intercontinental completamente irrelevante e a WWE acabou desistindo dele. Santino Marella. Santino Marella é mais conhecido por seu carisma hoje em dia, mas os seus primeiros meses na WWE não mostraram isso de forma alguma. A WWE apresentou Santino Marella para os fãs enquanto ele estava na multidão em um show que acontecia na Itália, e então ele foi selecionado para enfrentar o então campeão intercontinental Maga, e com a ajuda de Bob Lashley, ele venceu o cinturão. Após isso, nas semanas seguintes, o público começou a vaiar essa história porque Santino Marella parecia ser um lutador forçado. E foi então que o Maga reconquistou seu título intercontinental em cima de Santino Marella e ele acabou sendo aplaudido por isso. Santino Marella então ele se tornou um heel e ele abraçou um personagem um pouco mais cômico. E isso fez com que ele tivesse muito sucesso na WWE durante vários anos. Albert. Matt Bloom é atualmente o treinador principal do Performance Center da WWE, mas ele inicialmente se juntou à promoção há 25 anos atrás como Albert. A primeira vez que ele apareceu na WWE foi em uma aliança com Test e Trish Stratus. Porém, isso foi interrompido quando ele se juntou ao X Factor, uma stable juntamente com Just Incredible e X-Pac.
E foi então que Albert venceu o título intercontinental absolutamente do nada para poder ajudar esse trio do X Factor ser um pouco mais relevante. Mas infelizmente isso acabou não funcionando e o X Factor não teve nenhuma chance de sucesso. Albert não tinha nenhum tipo de carisma e personalidade para poder se destacar e parecia ser mais um lutador alto dentro do roster da WWE. Ricochet. A contratação de Ricochet pela WWE levou alguns momentos muito legais e lutas bastante bacanas. Porém, a sua falta de personalidade como babyface acabou o segurando para baixo. Ricochet vencendo o título intercontinental também não levou ele para o sucesso, já que era sempre ele tendo a mesma história de sempre, claro, tendo boas lutas, mas ficou estagnado. E parte da razão pela qual o Ricochet deixou a WWE foi devido ao seu desejo de crescer e um dia se tornar um campeão mundial. E dentro da WWE, ele sabia que ele tinha um teto e que ele não passava desse teto. Já na IW, ele está apresentando um pouco mais de carisma. E isso, é claro, pode ser melhor explorado e futuramente ele possa alcançar voos mais altos. Big E. Langston. A maioria dos fãs esquece que a carreira de Big E antes do New Day mostrava um potencial enorme. O sobrenome Langston foi usado apenas naqueles primeiros dias na WWE, quando ele se tornou aí o guarda-costas de Dolph Ziggler. E logo após isso, claro, ele acabou se tornando um face. Big E então acabou recebendo um grande push e ganhou o cinturão intercontinental. Porém, ele acabou mostrando muito pouco carisma durante o seu reinado. A WWE lutou para mostrar a personalidade de Big E, até que o New Day apareceu e eles formaram uma das stables mais queridas do universo da WWE. E foi também uma das coisas que acabou levando ele a conquistar o cinturão da WWE. Marc Mero. A WWE tinha grandes esperanças em Marc Mero quando ele deixou a WCW e decidiu se juntar à WWE. Marc Mero chegou com muito hype e recebeu um grande push de babyface, com esperanças de que ele subisse no card. O seu reinado como campeão intercontinental começou derrotando Farouk em um teste para poder ver se o seu futuro na empresa iria dar certo, mas infelizmente ele não conseguiu corresponder ao hype. A então esposa e empresária de Marc Mero, Sable, se tornou a estrela muito maior que ele. E, infelizmente, a falta de carisma arruinou as chances de Marc Mero de ter aí uma grande possibilidade de participar do main event da WWE. Davey Boy Smith. A WWE deu a British Bulldog Davey Boy Smith um cenário de conto de fadas para poder vencer o título intercontinental no evento principal do pay-per-view contra Bret Hart. O SummerSlam de 1992 deu a Davey Boy Smith o seu momento na frente dos fãs no Reino Unido. A luta foi tão lendária que os fãs ainda falam sobre ela até os dias atuais. Mas infelizmente o seu reinado como campeão intercontinental acabou não dando certo. Smith acabou não mostrando muita personalidade como campeão intercontinental e foi então que a WWE achou que deu um passo atrás, nomeando ele como campeão. Embora British Bulldog tenha alcançado muito mais sucesso nos anos seguintes, o carisma sempre o impediu de atingir o seu potencial total dentro da empresa. Lance Storm. Quando você pensa no lutador que teve grande sucesso na luta livre, mas que não tinha nenhum tipo de carisma, você sempre pensa no nome de Lance Storm. Habilidades no ringue e uma personalidade estoica adicionada à personalidade robótica de Storm o ajudaram a encontrar sucesso em várias promoções. E foi então que a WWE pressionou Lance Storm mais do que a maioria de outros lutadores antigos que veio da WCW, naquele ângulo de invasão que a WCW fez à WWE, principalmente pela sua ética de trabalho e a química que ele tinha com os outros lutadores. Lance Storm se tornou um forte campeão intercontinental, mas digamos que ele tinha um teto mais curto do que os outros lutadores devido ao seu carisma mínimo. Então é isso, galera, chegamos ao final do nosso vídeo, mas calma aí, não sai desse vídeo agora porque eu tenho esse vídeo aqui para passar para vocês. Vocês dão uma clicada nesse vídeo, assistam e depois vocês me falam o que vocês acharam. Se inscreve nesse canal, dá um like nesse vídeo, valeu e fui!